meus amigos, eu hoje tenho o prazer de apresentar a vocês um pastor muito querido, o pastor Jeremias Pereira, de Belo Horizonte. Ele vai trazer a palavra para você que está nos ouvindo aqui no programa Louvor e Mensagem. O ambiente em que ele está falando é o nosso acampamento lá em Xerém. Você vai ver um ambiente mais rural, com árvores, com um esguicho, com um chafariz. Pois bem, é lá. Nós tivemos um encontro de homens e ele foi o preletor desse congresso. E ele está trazendo nesse programa uma palavra para você. Preste atenção, porque certamente você vai ser abençoado. Olá, querido. Bom dia. Eu sou o pastor Davi Martins, da Igreja Maranata, na Ilha do Governador. Você está vendo algumas imagens de uma de nossas reuniões. Nós estamos situados ali na Estrada do Galeão, número 1121, na Ilha do Governador. A Maranata da Ilha é uma igreja alegre, abençoada e muito feliz. Nossos cultos acontecem sempre às quintas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 10 e às 6 horas da tarde. Eu quero receber você, falar com você e dar um abraço em você. E trazer uma palavra da parte de Deus para você, que pode mudar e restaurar a sua vida. Maranata, 40 anos abençoando você. Alô, amigos. Hoje nós temos o privilégio, a alegria de termos conosco neste programa um testemunho de uma vida fora de série. A Lívia Barbosa, casada, 3 filhos, trabalha no Tribunal de Justiça, é professora de português e está fazendo um curso no MBA, que é uma pós-graduação. Mas nem tudo foi assim na vida da Lívia. Tudo bem, Lívia? Que bom que você está aqui com a gente hoje. Bom dia, pastor. Eu também estou muito feliz de estar aqui, podendo dizer das maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida. Lívia, nós sabemos que você é uma professora de português, trabalha no Tribunal de Justiça. Como é que foi a infância da Lívia? Nem tudo foi assim fácil, né? A gente não chegou onde a gente chegou hoje de maneira fácil. Eu fui uma menina muito pobre, eu e meus irmãos. Nós chegamos a uma condição de verdadeira miséria em Caxias, onde nós morávamos até 1989. A minha mãe era uma pessoa extremamente trabalhadora, mas num momento da vida dela, por uma dificuldade emocional, a minha mãe se perdeu no vício do álcool. Ela se entregou. Se tornou alcoólatra. Se tornou alcoólatra. E durante esse período em que ela esteve doente, nós chegamos à condição de miséria. Minha mãe foi vendendo tudo o que tinha. Por causa do álcool. Por causa do álcool. Ela não tinha condição nenhuma de cuidar de nós, né? E chegou um momento em que nós tivemos que trabalhar, tanto eu quanto meus irmãos, para conseguir o nosso próprio sustento. Você tinha que idade nessa época? Eu era a mais velha, né? O período em que minha mãe esteve com o alcoolismo foi enquanto eu tinha de 12 a mais ou menos 15, 16 anos. E com 12, 13 anos você teve que trabalhar? Sim, eu e meus irmãos, né? E foram trabalhar em quê? Nós éramos catadores de lixo em Duque de Caxias. Né? Começamos fazendo o lixão, né? Primeiro procurando lixo próximo de casa. Aquilo que a gente poderia retirar do lixo e que desse para vender para conseguir algum tipo de sustento. E depois, mais tarde, a gente já estava assim, se tornando profissionais e começamos a aprender, né, que outros lugares mais próximos ao centro tinham lixos melhores do que aquele onde nós morávamos. Tamanha era a nossa miséria. Uma menina de 12, 13 anos na chuva, catando lixo? Na chuva, no sol, descalça, né, sem ter às vezes condição de ter o que comer. Chegávamos cansados em casa, mas a gente foi recebendo de Deus o sustento para chegar até aqui. Então, a Lívia e seus irmãozinhos catavam lixo em Caxias. Isso. E como é que você teve um encontro com Jesus na sua vida, Lívia? Pastor, eu nunca mais vou me esquecer. Eu morava lá em Caxias, a minha mãe estava com uma situação muito difícil. E teve um dia que ela chegou em casa, minha mãe trabalhava como faxineira nesse período, e ela chegou em casa já alcoolizada e ela me bateu muito.
E na minha cabeça, né, aquilo era uma injustiça, porque eu não tinha feito nada, eu estava muito magoada com ela. É que quem é alcoólatra não tem noção... A pessoa não fica tem noção agressiva. de justiça. É. A pessoa perde o equilíbrio. Perde o equilíbrio. E é por isso que nós evangélicos somos radicalmente contra o álcool, que o álcool é a maior desgraça nacional. Uma droga normalizada pelo governo. Destrói famílias, arrebenta tudo. Mas e aí? Sua mãe era alcoólatra, ela te bateu, você é uma adolescente, e aí? Isso, e aí uma amiga minha, que era vizinha nossa, ela chegou e falou assim, Lívia, você não quer ir à igreja? Aí eu falei assim, igreja, eu quero muito ir, mas, poxa, como é que eu vou para a igreja? Eu pensava, naquela época, que para ir à igreja eu precisava de ter uma boa roupa, eu tinha que ter uma saia, eu tinha que ter uma roupa, eu não podia ir com os trapos. E você não tinha uma saia? Não, pastor, eu não tinha uma saia. E como é que foi isso, então? Minha mãe chegou em casa, da faxina que ela havia feito, e ela chegou me trazendo um saco, uma roupa. Sei. Né? E dentro desse saco, quando eu olhei, havia uma saia. Né? E foi dessas coisas que a gente nunca sabe por que elas acontecem. Certo. Mas se aquela saia talvez não tivesse chegado, eu não poderia ter ido à igreja, porque eu sentia vergonha de ir Chegou com uma saia, você era muito magrinha? Muito, pastor, desnutrida, né? Com 12, 13, 14 anos, eu tinha 40 chegou uma saia do teu número. Do meu número. Quer dizer, Deus já estava cuidando, movimentando as coisas de tal maneira para que você pudesse caminhar para Jesus. Desse jeito. E aí, Lívia? E então, da minha casa até a igreja Maranata de Caxias, onde essa minha colega frequentava, né, naqueles tempos, era mais ou menos entre 6 e 8 quilômetros. Então ela foi na frente, porque ela tinha o dinheiro da passagem, né, ela não tinha precisão de uma saia específica, Sim. Mas eu não tinha o dinheiro da passagem. Então eu fui andando, mas eu cheguei lá... 8 quilômetros andando? Fui, pastor, fui andando, porque eu tinha um desejo muito grande de que alguma coisa modificasse meu coração e a minha vida. E eu cheguei na igreja, pastor Cassiano, ainda pastor hoje aqui na Maranata, né? Pastor emérito aqui. Pastor emérito da nossa igreja. E ele, já idoso naquela época, mas um homem, sempre um homem de Deus. Quando eu cheguei na igreja, ele dizia um versículo bíblico, e eu não sabia que era um versículo, mas ele estava lá pregando, e ele dizia, pode a mãe do filho que amamenta se esquecer? Pois ainda que isso aconteça, eu não me esquecerei de ti. E eu me lembro que eu falei assim, meu Deus, como é que aquele homem pode saber o que está passando no meu coração? Como é que ele pode saber que minha mãe está se esquecendo de mim? Como é que ele pode saber isso? E eu continuei ali assim, sabe, chorando. Eu falei, meu Deus, como é que tu pode ter falado com ele as coisas que só eu sabia? Na minha cabeça era só eu que sabia. Quem foi que contou para ele? Quem contou para ele? E ele ainda continuou dizendo, né, um outro versículo bíblico que dizia, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. E eu fui lá na frente clamar. Naquela noite, você teve um encontro com Jesus. Exatamente. Você disse para Jesus, toma conta da minha vida, eu quero te servir. Exatamente. E começou uma caminhada. Dia 1º de dezembro de 1988. Eu não vou esquecer... Você se lembra até da data? Lembro, pastor, lembro. E a partir daquele domingo, você começou a frequentar a igreja. E o que mais que aconteceu? E aí você chegou na Maranata. Como é que a igreja te recebeu? Fui muito bem recebida, a igreja cuidou de mim, cuidou das minhas feridas, né? E Deus usou uma irmã, a irmã Áurea e a irmã Alzira, que levaram a mim e aos meus irmãos depois de um período. Nós ficamos morando na casa delas. Vocês foram adotados, não sem papel passado, mas foram adotados. Isso. Foram morar com essas irmãs. Elas davam comida para vocês. Cuidava de nós. Davam roupa. Tudo. Tiveram despesa com vocês. Tiveram. E você começou a estudar. Aí eu estudei, cheguei a fazer o ensino médio, né, o início do ensino médio, mas eu não cheguei a concluir, porque depois eu fui tendo filhas, tive as minhas 3 filhas. Você se casou, teve 3 filhas. Isso, aí eu trabalhava num shopping, aliás, pela manhã e à noite, né? E aí ficava difícil estudar, tendo que uma rotina de trabalho de 10 da manhã até as 10 da noite. Mas você acabou fazendo um curso... Supletivo.
se formou num curso supletivo. Foi, no mesmo período em que eu estudava para o concurso. Você estava fazendo um concurso também? Foi, deixa-me falar isso, né? Eu estava trabalhando no shopping, Sei. Eu vi uma notícia no jornal que dizia assim, né? Concurso para o Tribunal de Justiça. E eu comecei, então, eu investi isso, né? Eu fui lá, pedi para que eles me mandassem embora da loja, peguei o dinheiro todo daquela indenização. Você perdeu o emprego para, com o dinheiro, estudar. Exatamente. Da indenização. Exatamente. Tem gente que prefere apostar em Mega Sena, né? em loto, essas coisas. Você eu quis investir na minha vida. Investiu num curso. Num curso. E fez a prova e passou. Exatamente. E aí entrou para o Tribunal de Justiça. Exatamente, pastor. E aí você... Quantos anos, há quanto tempo aconteceu isso? Foi em 2004. Eu estudei durante todo o ano de 2003. Eu fiz, nesse período, né? Eu concluí o meu ensino médio, concomitantemente com a conclusão do curso preparatório. E nesse período, logo depois, em maio do ano seguinte, de 2004, saiu a minha chamada, né, para o TJ, na verdade, a minha classificação, e juntamente com isso também a minha aprovação no curso supletivo. Então, aí eu pude ser chamada, porque o concurso, ele era um concurso de ensino médio. E se eu não tivesse conseguido concluir naquele mesmo período de tempo, você não poderia assumir. Ainda que eu tivesse passado, eu não poderia assumir. Mas você assumiu. Assumi. Hoje você é uma funcionária do Tribunal de Justiça. Isso. Continuou estudando. Exatamente. E hoje você é professora de português. Isso. Desde 2004 eu trabalho lá no tribunal, trabalho hoje na Corregedoria Geral de Justiça, dentro do Tribunal de Justiça. Deus me permitiu, né, trabalhar hoje numa função diferente. Sei. Eu trabalho hoje numa comissão para erradicar o subregistro civil. A gente trabalha hoje promovendo cidadania para pessoas que, como eu, não tiveram oportunidade de ter documentação por causa de um monte de problemas. Como você também não tinha documento? Não. Então, hoje, a gente faz mutirões promovidos lá pela Corregedoria e pelo próprio tribunal, e eu hoje tenho a oportunidade, né, depois de tudo que Deus me concedeu, de retornar para essas pessoas aquilo que Deus tem me dado também. Você continua, desde essa época, frequentando a igreja, louvando a Deus, servindo a Deus. Como tem sido a sua vida assim? Graças a Deus. É bom servir a Jesus? É muito bom. É ter certeza da vitória. Não é dizer, a gente às vezes não entende por que a gente está passando por determinada situação. Mas lá na frente, no momento certo, no momento de Deus, a gente não só entende, como a gente percebe todo o cuidado de Deus nesse nosso caminho. Né? Todas as coisas pelas quais eu passei, todos os caminhos pelos quais eu andei, eu hoje, todas as vezes que eu olho para trás, eu vejo que todos eles tinham um porquê. Né? Teve um porquê eu ter passado pelo lixão, porque hoje eu volto ao lixão já trabalhando, ajudando aquelas pessoas que ali estão. Que coisa bonita. Né? Teve um motivo de eu trabalhar, de eu ter passado por uma pessoa com alcoolismo, porque hoje, quando as pessoas me contam as histórias delas, de mães alcoólatras que não puderam cuidar de seus filhos... A sua mãe também foi alcoólatra? A minha mãe também foi alcoólatra. E é mais importante ainda dizer, pastor, que alcoolismo tem cura. A minha mãe é curada. Há 18 anos a minha mãe não bebe. Jesus curou a sua mãe. Jesus curou a minha mãe. Que coisa linda. E hoje ela é a melhor avó que minhas filhas poderiam ter. Graças a Deus. Graças Lívia, a Deus. É pena que esse programa não tenha tempo suficiente. Nós temos alguns minutos só, mas eu gostaria que você falasse com essas pessoas que estão nos ouvindo, o que você pode deixar como uma palavra, uma moça que começou no lixão e que agora é funcionária do Tribunal de Justiça. Dá uma palavra para os nossos telespectadores, minha filha. Invista tudo que você puder investir no seu encontro com Deus, porque Ele nunca vai te deixar abandonado, Ele nunca vai deixar você perecer, Ele nunca vai deixar com que a gente caia e se mantenha caído. Todas as vezes que eu precisei, todos os momentos em que eu precisei, Deus estava comigo. Todas as vezes que eu sinto assim alguma dificuldade, é a Ele que eu recorro. Então, se você puder investir em alguma coisa, não invista seu dinheiro com drogas, com álcool, invista a sua vida para o Senhor. Tenha certeza de que Ele cuida de você e que Ele vai continuar cuidando, ainda que nós não sejamos fiel. A Bíblia diz que Ele permanece fiel. Você acha que frequentar a igreja é importante para se manter assim, ouvindo a palavra de Deus, tendo comunhão com os irmãos? O que você acha? Ah, pastor, se eu não estivesse na igreja era muito mais difícil.
Não estou dizendo que é impossível, não, porque existem pessoas que moram em situações, em lugares que não tem igreja próxima. Mas eu tenho certeza que sozinha ia ser muito mais difícil, porque é muito bom a gente ter com quem a gente partilhar as lutas, com quem a gente dividir sorrisos, pessoas que vão confiar em nós e que vão nos ajudar a caminhar. Então, com certeza, estar na igreja, ter pessoas que você pode confiar é extremamente importante. Que bom! Pena que a gente não pode continuar aqui conversando com essa professora que tem uma história de vida linda. Você está vendo um telefone que está aparecendo aí na telinha? Pois bem, existem pessoas que estão querendo também orar por você e, de alguma forma, ajudar você, não é? A fazer, quem sabe, um compromisso com Deus, mudar de vida. Deus tem sempre uma bênção para aquele que procura por Ele. Mas não desligue a televisão. O programa não terminou. Daqui a pouquinho você vai ouvir uma mensagem que vai abençoar a sua vida. Fique com a gente. Olá, meu nome é Davi Silveira, pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata em Duque de Caxias. Eu tenho tido a grande honra, o grande privilégio de ser pastor nessa igreja há 27 anos. E atualmente eu estou pastoreando a Igreja Missionária Evangélica Maranata em Duque de Caxias. Fica na rua Humberto de Campos, número 107, centro de Duque de Caxias. Toda terça-feira, 19h30, todo domingo, ou 10 da manhã, ou às 18 horas. O nosso desejo é vermos Deus abençoando a sua vida. Nós temos classe de jovens, temos classes de adolescentes, classe de crianças. Nós temos um prédio de educação religiosa fantástico, lindo. Certamente seus filhos vão adorar. Temos reunião de jovens, reunião de oração. Faça-nos uma visita. Nós queremos ver Deus abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, abençoando o seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente boa, como é que vai essa força? Eu sou Jeremias Pereira da Silva. Estamos aqui em Xerém, no acampamento da Igreja Maranata. Estamos aqui com você nesse programa Louvor e Mensagem. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre um texto das Escrituras do Salmo 127, que diz assim: Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador, deseja trazer vida à sua família. É certo que famílias hoje enfrentam grandes tensões, tribulações, dificuldade, marido com esposa, esposa com marido. Como é que vocês dois estão? E com os filhos, ainda tem as noras, os genros, os cunhados, não é verdade? De vez em quando o pau quebra, não é mesmo? Mas o Senhor não se esquece. O Senhor está interessado na sua família. Ele quer abençoar a sua casa, Ele tem um plano para a sua vida. Você deseja cooperar com o Senhor? Eu quero lhe dar uma ideia. Aliás, 3 ideias. A primeira é a seguinte: uma decisão. Se depender de mim, minha família será melhor. Vamos lá? Se depender de mim, minha família será melhor. Gente boa, não existe perfeição aqui na Terra. Famílias brigam, famílias discordam. Pais, às vezes, machucam os filhos quando devia falar uma palavra boa. A esposa nem sempre discerne, nem adivinha o que o marido quer e vice-versa. Mas, gente, família boa não é família que um não erra com o outro, não é família que não briga. Família que dá certo é família que aprendeu a perdoar. Isso mesmo. Família que dá certo é família que aprendeu a perdoar e a pedir perdão. Que tal, hein? Melhorar sua família hoje,
pedir perdão pelas palavras duras, pedir perdão pelas coisas ruins que desejou ou que fez com o outro. A primeira decisão é: se depender de mim, minha família será melhor. A segunda decisão que eu quero sugerir que você tome é esta: se depender de mim, minha família será mais amorosa. Há certas palavras que muitas vezes a gente só fala quando tem visita. Por favor, dá licença e muito obrigado. E também em famílias fugiu o carinho, fugiu a doçura, fugiu o afeto. Há quanto tempo você não dá um abraço de 20 segundos em alguém da sua casa? Experimente abraçar sua mulher, contar 20 segundos, abraçar seu filho, abraçar sua mãe, sua vovó, 20 segundos. Se depender de mim, minha família será mais amorosa. Eu costumo falar com os casais que eles têm que restaurar o beijo entre o casal. Que tal dar um beijo de 10 segundos? Isso mesmo, vocês dois aí, ó, marido e mulher, um beijo de 10 segundos, contadinho assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Experimente. Você vai ver como é que muda. Família amorosa, doçura no falar. Família amorosa, doçura no tratamento. Família amorosa é família também que aprende a tratar um ao outro com bons afetos e afetos que restauram o coração e a alma. Vamos lembrar? Primeira decisão para cooperar com Deus é essa: se depender de mim, minha família será melhor. O que é que você pode fazer para melhorar a sua família? Segunda decisão: se depender de mim, minha família será mais amorosa. O que é que você pode fazer para tornar sua família mais amorosa e mais doce? E a terceira decisão é essa: se depender de mim, minha família vai servir ao Deus vivo. Se depender de mim, minha família vai servir ao Deus vivo. Há famílias, gente, que está vivendo como se Deus não existisse. Deus, uma palavra perdida no dicionário. Há famílias que não têm um momento de oração, não têm um momento de buscar a Deus. Veja você, que coisa boa é a gente ter comida, não é não? Olha para você ver. Tem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo que só tem uma refeição por dia. E muitas vezes, nós em casa podemos comer até 8 vezes se quiser, não é isso? Você já teve essa experiência de que abrir a geladeira e falar assim: nossa, não tem nada para comer nessa casa, e a geladeira cheia? Falta de gratidão. Tem família que come como se fosse cachorrinho ou porquinho. Todo mundo vem correndo comer e não tem nenhuma oração nessa família. Se depender de mim, minha família vai servir ao Deus vivo. Hoje eu queria te dar um desafio. Um desafio. Qual é o desafio? O desafio é que você reunisse sua família e fizesse uma prece. Isso mesmo. Junto conosco aqui nesse programa Louvor e Mensagem, uma prece agradecendo a Deus tantas coisas que Ele tem lhe dado. Mas você podia tomar outra decisão. Se tem uma Bíblia parada, abra essa Bíblia, leia aí no Salmo 23. Mas a melhor de todas as decisões, você poderia juntar a sua família e amanhã, domingo, dizer: eu e minha família, nós vamos a uma igreja ouvir a palavra de Deus. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Deus tem uma obra linda na sua vida e na sua história. Vamos orar? Quero fazer uma oração pela sua família, para Deus guardar seu lar. Feche seus olhos, ou dê as mãos à sua família, ou quem estiver perto de você, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é Deus que vê e Deus que cuida. Nós agradecemos porque o programa
Louvor e mensagem chega a esse lar. E hoje o Senhor preparou essa palavra para tornar essa família melhor, essa família mais carinhosa e essa família para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Abençoa o Senhor e começa uma coisa inédita e abençoadora nessa família. Reconcilia corações, sara o que está enfermo e cria um fato novo, abençoador, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Bom estar com você. Um abraço, gente boa. Eu andava oprimido e derrotado, como um filho que escolheu se afastar. Mas um dia decidi voltar para casa de meu pai. Eu resolvi me aproximar. Alguém me esperando no horizonte, de braços estendidos para mim. Ele vem correndo e logo me abraça, como um pai me aceita e me faz descansar. Não exijo ser um filho nesta casa, já não posso nem chamá-lo de meu pai. Deixa eu ser como um simples empregado, pois assim eu pelo menos viverei. Mas o pai me abraça e se regozija, e uma roupa nova vem me dar. No meu dedo põe o anel da autoridade, como um filho ao seu lado faz ficar. Hoje ainda o pai está no horizonte, de braços estendidos para você. Se você quiser voltar, ainda é tempo. Deus é Pai e Ele vai lhe receber. Se você quiser voltar, ainda é tempo. Deus é Pai e Ele vai lhe receber.